Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável estar com vocês mais esse episódio aqui no Clube do Dharma. E hoje nós vamos falar de 7 perguntas mais frequentes sobre reencarnação. Essas são 7 perguntas mais frequentes aqui no Brasil. O Brasil tem suas peculiaridades, né? Talvez pelo espiritismo de Kardec, as pessoas têm perguntas já trazendo bagagem dessa ideia de reencarnação. Então são especificamente 7 perguntas que brasileiros costumam fazer. A gente vai deixar também uma recomendação de livro, que é o livro Karma, Imortalidade e as 3 Qualidades da Natureza. Você encontra na descrição do vídeo o link para comprar esse livro. E ele aborda aí muitas outras temáticas. É um livro de Srila Prabhupada, então vem as respostas todas direto da fonte, tudo abalizado, tudo bem certinho. Então a primeira pergunta muito frequente é o básico do básico: o que determina o nosso próximo nascimento? Krishna vai dizer que o que determina o nascimento de cada pessoa na hora da morte é o seu estado de consciência. E Krishna vai dizer que uma categorização simples para os estados de consciência possível é dentro dos 3 modos da natureza, que ele chama de ignorância, paixão e bondade. Ele diz que quanto maior o envolvimento da consciência com o modo da ignorância, isso significa que ela pode ter um nascimento inferior, decair para corpos inferiores ou para mundos inferiores. Se a consciência se envolve muito com o modo da paixão, a pessoa fica aqui pelo planeta Terra mesmo ou em mundos aqui aos arredores, que vibram nesse modo da paixão, que é onde nós estamos agora. E Krishna diz que se a pessoa se envolve no modo da bondade, ela sobe. Então o que seriam esses modos da natureza? Krishna vai categorizar todos os nossos estados de consciência, nossa alimentação, nossos atos, com base nesses 3 modos. Por exemplo, ele diz que uma alimentação no modo da ignorância é uma alimentação que encurta a sua vida. A alimentação no modo da paixão é aquela que dá prazer imediato e também encurta a vida, mas demora um pouco a chegar a isso. Primeiro ela traz muito prazer para a língua, uma satisfação fugaz. E Krishna diz que no modo da bondade são os alimentos que dão longevidade, que trazem saúde, fazem bem para o coração e trazem alegria, satisfação. Então aí já vai estabelecendo critérios. O que você tem comido? É no modo da ignorância? Então seu próximo nascimento pode ser baixo. É no modo da paixão? Você vai continuar nascendo na terra e seus arredores. É no modo da bondade? Então você sobe. E ele vai dizer isso para tudo. Desejos. A pessoa no modo da ignorância, ela não deseja nada. Ela é deprimida, letárgica, tem muito sono. A pessoa no modo da paixão, ela tem desejos ilimitados. Ela tem tantos desejos que ela nem curte os desejos que ela consegue realizar. Assim que ela realiza um desejo, ela já está planejando o desejo seguinte e nem percebe aquele que ela conquistou. Isso é característico do modo da paixão. E a pessoa no modo da bondade, ela vive o presente, ela tem o que se chama de santosha. Ela sabe valorizar o que ela tem, ela é satisfeita com o suficiente. Então, Krishna vai analisando na Bhagavad Gita, e nesse livro que eu recomendei vai elaborar isso com bastante detalhes, os 3 modos. E o critério de onde a gente nasce, se a gente desce, fica onde está ou sobe, é o modo da natureza com o qual a gente se envolveu mais ao longo da vida. Então essa é a primeira pergunta: o que determina o próximo nascimento? A nossa consciência, conforme o envolvimento com os 3 modos da natureza. Uma outra pergunta que eu acho que é mais peculiar de brasileiros é se nós podemos nascer como animais depois de termos tido um corpo humano. Essa pergunta é bem frequente, possivelmente porque os conceitos de reencarnação que chegaram aqui, como do espiritismo de Kardec e também da teosofia, geralmente eles não têm essa ideia de que um ser humano possa morrer e nascer um corpo animal. Mas a literatura védica vai dizer que sim é possível. E a explicação é que isso seria a única explicação de por que existe um cachorrinho que faz aniversário, né? Aquele cachorrinho de madame, todo podadinho, aí ele vai na pet shop, toma banho, ganha uma gravatinha, se for menina ganha um lacinho, e ele tem nome de gente, né? Tem cachorro que chama agora Valéria, Enzo, é a nova tendência, né? E aí ele faz aniversário, né? O cachorro tem um bolo assim, aí o bolo todo confeitado de ossinho, tudo. Aí tem esse cachorro. Aí você olha pro lado, tem aquele cachorro caramelo, né? Todo perebento, assim, no meio da rua, cheio de carrapato, meio triste, assim, meio magro. Você vai pedir comida no bar, as pessoas enxotam ele. Assim, agora, se esses 2 cães nunca foram seres humanos, significa que eles
nunca fizeram escolhas para poderem ter recompensas ou punições. Porque a lei do karma funciona assim, ele é um juiz da moral, né? Da moral, da ética. Se você faz algo bom, você recebe uma recompensa nesse mundo. Se você faz algo mal, você recebe um tipo de punição nesse mundo, uma punição pedagógica nesse mundo. Agora, se esses animais sempre foram animais, por que eles receberiam diferentes cotas de prazer e sofrimento? Eles estariam sendo punidos e recompensados pelo quê? Se eles nunca fizeram escolha, se eles nunca tiveram livre-arbítrio. Então, essa conta só fecha se a gente entender que eles já tiveram um corpo humano onde fizeram escolhas. E aí, nesse corpo humano, eles se envolveram com o modo da ignorância, fizeram muitas coisas ruins, aí eles nascem um corpo animal e sofrem. Ou se o karma aí se mistura, vários 50 tons de cinza, a pessoa se envolve com o modo da ignorância, mas ela também foi uma pessoa caridosa, foi uma pessoa boa, aí nessa mistura, ela pode obter um corpo de animal que vai sentir muito prazer. Às vezes as pessoas fazem essas combinações de estado de consciência, né? Elas querem tanto sentir prazer, elas fazem o bem querendo uma recompensa, e ao mesmo tempo elas olham para o cachorro e pensam, olha esse cachorro, vida boa, ele não tem que pagar boleto, ele não tem que pensar nos problemas da vida. Então os estados de consciência são muito misturados, né? Às vezes a pessoa quer ser recompensada com o prazer que ela merece em um corpo ignorante. Vocês já devem ter visto pessoas assim. Então as escrituras dizem isso, que para entender que existe justiça também para os animais, que Deus nunca é injusto, que a natureza nunca é injusta, os animais também estão recebendo a sua cota de sofrimento, a sua cota de prazer merecida. E eles só podem merecer uma cota específica de prazer ou sofrimento se em algum momento eles tiverem um estado de consciência mínimo para fazerem escolhas deliberadas. Porque nós só julgamos pessoas que fazem escolhas deliberadas, escolhas com livre-arbítrio. Então essa é a explicação. Nós podemos sim nascer em corpos animais e só assim o mundo é realmente ordenado e tudo está no seu lugar. Pergunta número 3, muito frequente, que é meio parzinho aí com essa pergunta do nascimento animal, é se a alma pode regredir, se ela está avançando de uma vida após a outra, evoluindo, e de repente a alma pode regredir. Essa é uma pergunta interessante, também acho que é peculiar de brasileiros. E a resposta é que a alma, ela nunca regride, Krishna diz isso. Ele diz, nesse caminho não há perda nem diminuição. Então se uma pessoa está progredindo no caminho de amor a Deus, no caminho de desenvolvimento espiritual, de conquista das virtudes como uma oferenda a Deus, tudo isso que ela conquistou, Krishna diz que ela nunca perde. Ué, mas você acabou de falar que ela pode estar no corpo humano e nascer num corpo de animal? É porque entrar em corpos específicos não é realmente evoluir. Tem coisas que parecem progresso, parecem evolução, mas não são. Por exemplo, você pode ter tido um nascimento mais rico do que o seu atual. Você pode ter sido mais bonito do que o seu nascimento atual. Você pode ter sido mais influente do que o seu nascimento atual. Você pode ter sido mais longevo. Mas nada disso constitui realmente progresso espiritual. Então, que você perdeu essa posição mais rica, você perdeu esse corpo mais confortável, num planeta mais confortável, isso não é evoluir, porque isso não foi uma evolução. O que é considerado realmente evolução é sair do estado de consciência egoísta, que é chamado de kama, para o estado de consciência que é chamado de prema, ou bhakti, que é você, ao invés de querer dar prazer para si mesmo, você quer dar prazer para Deus. Isso é evoluir. Então, a pessoa que evoluiu, entre aspas, obtendo um corpo mais confortável, num planeta mais confortável, ela não evoluiu, ela só obteve uma situação confortável temporária. Então, quando ela perdeu isso, ela não evoluiu. Então, o que eu estou tentando dizer é que a verdadeira evolução sendo espiritual, sendo o desenvolvimento de sua relação com Deus, coisas que são aparentemente involuções, pode ser parte da sua evolução. Por exemplo, tem uma história famosa no Bhagavata, em que Bharata, que era um grande yogi, um grande devoto de Deus, ele nasce num corpo animal. Ele tem um nascimento humano, onde ele é um ótimo yogi, aí ele cai como um yogi, nasce num corpo animal, e em seguida do corpo animal ele obtém um corpo humano de novo. Quando ele chega nesse corpo humano, depois da vida animal, ele tira as lições que ele teve naquele corpo animal. No corpo animal,
ele viu que a vida espiritual é algo a ser levado a sério. Você pode perder o corpo humano e cair num corpo muito ignorante. Então, quando ele volta no corpo humano, ele assume a vida espiritual com grande seriedade. Eu não posso mais desperdiçar essa oportunidade que eu tenho no corpo humano. Eu tenho que levar minha vida espiritual a sério. Essa é uma oportunidade inenarrável. É uma oportunidade muito especial. Então não houve involução quando ele caiu no corpo animal. Aquele corpo animal foi parte da evolução verdadeira dele, que é levar a sério a vida espiritual. Pergunta muito frequente número 4. Por que diabos precisamos reencarnar? Esse diabos é por minha conta, as pessoas não costumam perguntar assim. Mas por que diabos precisamos reencarnar? E uma explicação muito interessante aparece no livro chamado Brihad Bhagavatamrita. Ali diz que a reencarnação é necessária porque nós temos desejos egoístas. E os desejos egoístas, eles não podem coexistir. Por exemplo, eu talvez tenha o desejo egoísta de ter 10 escravos. Só que cada um desses 10 escravos tem o desejo de ser o meu senhor. Eles têm o desejo de que eu seja escravo deles. Então, como esses desejos podem coexistir? Eu quero ser senhor de escravos e os escravos querem ser senhor de escravos. Esses desejos podem coexistir? Não, é impossível. Então, a reencarnação se faz necessária quando há desejos egoístas para acontecer um revezamento. Então, quando eu tenho 10 escravos, eu selei um pacto com esses escravos de que nas minhas próximas 10 vidas eu vou ser escravo de cada um de vocês. Isso aparece famoso naquele filme do Pequeno Buda, que no começo do filme tem os sacerdotes matando cabras, e aí tem um momento que o sacerdote vai cortar a cabeça da cabra e a cabra começa a rir. A sacerdote pergunta, por que você está rindo? Aí a cabra fala, porque nas últimas 999 vidas você cortou minha cabeça. Mas a partir da próxima vida você vai ser cabra 1000 vezes e eu vou cortar a sua cabeça 1000 vezes. Então nesse mundo onde há um explorador e um explorado, o explorado, se ele tem uma consciência mundana, ele desenvolve desejo de vingança. Ele deseja ficar na posição do seu opressor em seguida. Ele acha aquela posição invejável. Então o samsara, a reencarnação, ela existe para fazer esse revezamento de desejos egoístas que não podem acontecer ao mesmo tempo. Agora, no mundo espiritual a gente tem o contraste exato. Como no mundo espiritual não há desejo egoísta, não há reencarnação. Porque todo o desejo que as pessoas têm no mundo espiritual, não sendo egoísta, eles podem coexistir. Todo mundo no mundo espiritual tem o mesmo desejo, que é servir a Deus. E se duas pessoas querem servir a Deus, elas precisam revezar essa posição? Não, elas podem servir a Deus ao mesmo tempo. Se 3 pessoas querem servir a Deus, as 3 podem. 10, 1000, 1 milhão. Como esse desejo não interfere na vida do outro, todos podem servir a Deus infinitamente. O mundo espiritual é característico disso, ele tem Deus no centro. E aí quando você tem um ponto central, você pode desenhar quantos círculos você quiser, que os círculos nunca vão bater um no outro, né? Porque tem um único centro. Então muitas e muitas almas servem a Deus no centro e tudo fica harmônico e perfeito. E eterno, e fixo. Agora o mundo material é característico de que cada pessoa quer ser o centro. Então você tem vários pontos centrais. E aí você vai desenhando círculos em torno dessas pessoas, e aí os círculos começam a bater um contra o outro, né? Há o conflito de interesses, a inveja, a competição, a cobiça, tudo isso. Então a reencarnação é necessária para gerar o revezamento dos desejos egoístas. E ela é desnecessária no mundo espiritual, porque o mundo espiritual não tem desejos egoístas, porque todos aceitam Deus no centro, e todos têm o único desejo de servir a Deus. Quinta pergunta muito frequente é: quando morremos, temos sempre uma situação intermediária antes de reencarnar, como no Espiritismo? Essa pergunta eu já recebi umas 10 vezes. Que no Espiritismo, até onde eu sei, talvez eu esteja enganado, eu não sou especialista, tem-se a ideia de que quando você morre, antes de reencarnar, você sempre fica no plano sutil por um tempo, e então você tem o seu próximo nascimento. As pessoas sempre perguntam se no Hare Krishna tem isso também. Se a gente morre, sempre tem assim, uma espécie de colônia, onde a gente fica aguardando no corpo sutil o próximo nascimento. E a resposta é não.
Nas escrituras védicas, se mostra claramente que pessoas morrem na Terra e a partir da Terra elas podem ir para absolutamente qualquer lugar. O planeta Terra é chamado de Karma Bhumi. Karma Bhumi significa o lugar onde o novo karma é plantado. Então nós vemos pessoas como Dundukari, Dhruva, que eles morreram na Terra e foram para Vaikunta Loka, que é o mundo espiritual. Nós vemos pessoas como Yudhishthira, Vidura, que eles morreram no planeta Terra e foram para Swarga Loka, que são os mundos celestiais, onde reside Indra, os semideuses, que fica uma situação muito prazerosa. E nós vemos pessoas que morreram e ficaram no corpo sutil, como Dundukari, que ficou no corpo sutil perdido, e pessoas que morrem e ficam no corpo sutil numa situação privilegiada, que é parecido com as colônias espíritas e se chama Antariksha. Antariksha é descrito que é o mundo idílico, assim, o mundo ideal para quem só tem o corpo sutil. E é descrito que ele é na altura das nuvens, onde as nuvens sopram. Isso é muito parecido com o espiritismo, né, que diz que as colônias ficam na altura das montanhas, né? E a gente vê que as cordilheiras às vezes tocam as nuvens. Esse tipo de formação é bem parecido. Mas as escrituras védicas não dizem que é categórico. Todo mundo que morre vai ficar no corpo sutil um tempo e em determinado local. Não. A pessoa pode morrer e imediatamente ir para mundos inferiores, ou imediatamente ir para os planetas dos semideuses, ou imediatamente ir para o mundo espiritual, conforme, assim como o estado de consciência é absolutamente variado, os destinos após a morte são absolutamente variados. Não há uma rigidez de algo que sempre acontece assim ou assim. Sexta pergunta muito frequente. Para nos libertarmos do samsara, para nos libertarmos dos ciclos de nascimentos e mortes, para nos libertarmos da reencarnação, nós temos que ir evoluindo de planeta em planeta, a gente vai subindo devagarzinho pelos mundos, até chegar no mundo espiritual? Essa é uma pergunta frequente também. E a resposta é sim ou não. Você pode fazer esse caminho ou não. Então existe esse caminho de evolução gradual. Ele é chamado de Artyaradi em sânscrito. Artyar significa luz e Adi significa começando por. Então Artyaradi é um caminho de evolução gradual, de mundos em mundos, em que você começa por Artyar. Você pega um carona assim num raio de luz solar e começa a subir por esse raio de luz. Quando você morre, é claro, né? Não dá pra pegar carona nesse corpo, né? Quando você morre, você pega carona nesse raio de luz e aí você vai subindo de mundos em mundos, vai subindo de mundos em mundos, evoluindo gradualmente. E é descrito que quem passa por esse Artyaradi, ele realmente vai vendo assim as várias gradações de planetas no caminho dele. E aí a tentativa é se assentar no planeta mais elevado que existe no mundo material, que é chamado de Brahmaloka, que é onde vivem os seres mais puros desse universo. E aí a pessoa, se ela conseguir subindo e se assentar nesse planeta de Brahmaloka, quando o universo for destruído, todo mundo que está em Brahmaloka vai para o mundo espiritual. Aí depois o universo material é recriado, não precisa ficar preocupado. Não vai ficar... As almas nunca ficam sem oportunidade de evoluir. O universo material sempre existe propiciando isso pra gente, essa oportunidade de evoluir. Mas ele é criado e destruído repetidamente. E aqueles que seguiram Artyaradi e se assentaram em Brahmaloka, quando o universo é destruído, eles saem de Brahmaloka, que é o melhor mundo material, e vão para o mundo espiritual. Então é correto dizer que existe esse caminho de evolução gradual. Mas também existe o caminho de evolução direta. O próprio Krishna vai dizer isso, eu trouxe um verso aqui do Varaha Purana, citado por Prabhupada, que diz assim: Nayami paramam sthanam archaradi gatim vina garudas kandamaropya yatechan manivaritar. O Senhor Supremo diz assim: colocando o meu devoto nos ombros de Garuda, por minha vontade, sem obstáculos, levo à morada suprema o meu devoto sem seguir o caminho de Artyaradi. Então o Senhor Supremo está dizendo que se ele quiser, ele pode pegar o devoto dele aqui do planeta Terra, sem ter que esperar a aniquilação cósmica, e ele coloca o devoto dele nas costas de Garuda, que é o transportador do Senhor Supremo, e leva ele assim de primeira classe direto para o mundo espiritual. Krishna fala isso na Bhagavad Gita também, né? No capítulo 8, ele diz: alguns seguem o caminho da luz, Artyaradi, e vão evoluindo gradualmente.
Alguns seguem o caminho da fumaça, o caminho da escuridão, e eles vão até os planetas celestiais e depois voltam para a Terra. Ele fala assim, mas o meu devoto, eu sou o pronto salvador do nascimentos e mortes. O meu devoto, ele não segue o caminho nem gradual de ascensão, nem o caminho de subir e depois descer para a Terra. O meu devoto, eu mesmo salvo ele. Eu venho e busco ele e eu pessoalmente o levo para o mundo espiritual, diretamente de qualquer lugar que ele estiver. Então, a gente sabe bem disso, Deus é muito poderoso, então Deus não precisa de nenhum método gradual, nenhuma técnica para nos levar para o mundo espiritual. Se Ele quiser nos levar, hoje Ele nos leva. Então a rendição a Deus é um atalho bem forte para chegar no mundo espiritual, porque a gente recebe a misericórdia dEle, em vez de dependermos só do nosso esforço. Nosso esforço mostra sinceridade, né? Mas a gente depende da misericórdia dEle e Ele nos leva quando quiser, do jeito que Ele quiser, a partir de onde Ele quiser. Então a evolução gradual é necessária? Sim e não. Ela é uma das possibilidades, mas não é a única. E a última pergunta: por que o mantra Hare Krishna resolve o problema? O mantra Hare Krishna é chamado de o grande mantra para a libertação, né? Tem esse título para ele. E a resposta é que o mantra Hare Krishna, ele lida diretamente com o oposto da causa da vida material, né? Então ele lida com o problema na raiz. O problema da vida material é a ignorância e os desejos egoístas, né? Avidya e kama. E o mantra Hare Krishna, ele resolve os dois. Porque o mantra Hare Krishna é um pedido de, ó Senhor Supremo, me aceite como seu servo. Então aí destrói a ignorância, porque você lembra a sua identidade, que você é servo de Deus, não senhor desse mundo. Então ele te dá a sua identidade, destrói a vidya, e ele destrói kama, que é os desejos egoístas, porque ele vai te dar a oportunidade de servir a Deus. E a gente faz esse pedido diretamente para rainha do serviço a Deus, Radharani. A palavra Hare é o nome de Radharani, que é essa energia de amor de Deus, essa energia de serviço a Deus. A palavra Radha significa serviço, e Rani significa rainha. Então esse Hare a gente pega direto da fonte de amor, direto da fonte de compaixão, direto da fonte de serviço, que é Radharani, o aspecto feminino de Deus, e com isso a gente pega essa energia pra gente. Nós vamos nos tornando servos, nós vamos nos tornando compassivos, adoradores, tal qual ela. Não tal qual ela, né? Mas debaixo dos pés dela, né? Humildemente perto dela. Então, e o mantra Hare Krishna, ele se dirige diretamente a Radharani. Isso também é muito especial, porque a palavra Hare significa orada. Você está falando direto com Radharani. Diferente de outros mantras em que você fala da divindade na terceira pessoa, como Om Namah Shivaya. Você fala, estou reverenciando Shiva. Mas você não está falando com Shiva. Om Namo Narayanaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Você não está se dirigindo à divindade. Agora no mantra Hare Krishna você fala direto com Radharani, pede para que ela te lembre que você é um servo e pede para que te ocupe a serviço de Krishna e consequentemente de todas as pessoas. Então o mantra Hare Krishna vai direto na raiz do problema, por isso ele é a grande solução para o ciclo de nascimentos e mortes. Então é isso. Essas são as 7 perguntas mais frequentes sobre reencarnação. Foi um prazer inenarrável compartilhar um pouco desse conhecimento com você. E Hare Krishna.